Oi, oi. Nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre o que é o mapeamento cerebral, da integridade cerebral do bebê de forma precoce. Normalmente, quando eu inicio qualquer acompanhamento ou tratamento de qualquer bebê, independente se for para a área recreativa ou de acompanhamento do bebê de risco ou um tratamento, é necessário a gente fazer um mapeamento desse cérebro do bebê para saber se ele tem ou não algum grau de lesão neurológica. Principalmente se tratando do prematuro, porque ele tem uma predisposição a ter graus de lesões maiores do que um bebê a termo, que não tem um nível de imaturidade, nem passou por eventos danosos durante o período pós-nascimento, né? Que geralmente os bebês ficam na UTI, e isso pode gerar uma lesão muito comum. Uma delas seria a imaturidade dos vasos sanguíneos, faz com que esse bebê, se tiver qualquer movimento brusco ou muito intenso, ele pode ter uma hemorragia cerebral. Geralmente um bebê prematuro, ele tem uma dificuldade respiratória por ter um pulmão imaturo. Ele pode ter uma hipóxia cerebral por falta de oxigenação, muita medicação, isso pode gerar várias complicações, até também para saber assim, qual foi a causa principal do fato desse bebê ter nascido prematuro, que normalmente a gente pode ser diversas causas, né? Então, é necessário fazer esse mapeamento para saber se, além do atraso biológico que esse bebê prematuro tem devido à hipotonia, que geralmente os bebês prematuros nascem, que é na verdade aquela flacidez muscular que é característico do prematuro. Quanto mais prematuro esse bebê for, ele vai ter um músculo mais flácido, mais molinho, que isso propicia uma dificuldade de ele fazer um movimento que faria caso ele fosse um bebê a termo, que tem aquele tônus mais fletidinho, né? Com maior força. Então, além dessa hipotonia, esse bebê tem uma predisposição a ter uma lesão neurológica. O ambiente desse bebê é totalmente hostil para que ele tenha uma organização motora, um equilíbrio, né, sensorial, para ele se organizar. Então, a gente considera esse bebê de risco, o bebê prematuro, por todos esses fatores que contribuem para o movimento do bebê, seria o meio biológico e o meio externo, eles não são favoráveis para o desenvolvimento do bebê. Então, o primeiro passo seria avaliar se esse bebê tem ou não algum grau de lesão neurológico proveniente de fatores múltiplos que podem acontecer no bebê prematuro. E diante desse mapeamento, a gente vai definir se esse bebê vai ser acompanhado para o desenvolvimento de um prematuro, somente pela prematuridade, ou se não, se esse bebê precisa fazer uma intervenção fisioterapêutica pela lesão neurológica, que aí no caso a intervenção vai ser de uma forma mais intensiva, individual, presencial e muito direcionada para esse bebê. Não tem como você fazer um grupo de desenvolvimento para um bebê que tem lesão neurológica, porque cada um tem uma reação diferente e uma particularidade do movimento específica. Que aí no caso aqui a gente está falando sobre o acompanhamento do prematuro, porém que não tenha nenhuma lesão neurológica. Mas é preciso orientar as mães de bebê prematórios que existem prematuros, que existe essa possibilidade, e saber como fazer, ou não só fazer exatamente ponto a ponto, mas também ter saber mais ou menos o que seriam esses sinais e o que isso significa. Significa que existem sinais que sugerem que esse bebê tenha uma lesão neurológica, e esse bebê então ele vai ter um atraso, porque se ele tem uma lesão interna, esse movimento ele vai ter um atraso devido à modulação desse cérebro, reproduzir um movimento que não vai ser adequado e funcional tanto quanto um bebê que não tem nenhuma patologia ou nenhuma lesão neurológica, certo? Então, esse bebê que tem lesão neurológica,
ele é considerado um bebê atípico, que a gente considera, né, denomina, e geralmente esse bebê tem atraso. Mas tem bebês que têm atrasos e não tem nenhuma lesão neurológica. Então são bebês típicos que pode ou não ter atraso, depende também. Então esses bebês típicos vão depender se, calculando a idade biológica desse bebê, vai saber se a idade está compatível com o nível de controle muscular que esse bebê tem no seu dia a dia. Então é isso que faz a gente considerar se esse bebê tem ou não um atraso do desenvolvimento, é comparar a idade com o seu movimento, com o nível de controle que ele tem, e aí a gente vai definir se tem ou não atraso, sabendo que esses bebês típicos a gente consegue reverter o quadro, orientando, estimulando, dando o que faltou para que ele conseguisse se desenvolver de forma ideal. Já o bebê atípico não, ele tem uma lesão, ele provavelmente vai ter um atraso e precisa de um direcionamento específico e direcionado mais intensivo para ele, certo? Então assim, se você perceber, no final desse vídeo eu vou colocar alguns vídeos explicativos para vocês verem os movimentos de um bebê típico e um bebê atípico, para você ter uma noção, mas eu vou expor um pouco aqui sobre o que seriam esses sinais sugestivos. Normalmente no acompanhamento que eu faço com as mães de bebês prematuros, a gente faz um ponto a ponto para a gente ir checando ponto a ponto se esse bebê tem ou não. Geralmente é uma escala que a gente vai somando e no final a gente vê se esse bebê tem a propensão de ter ou não essa patologia, essa lesão neurológica. Então aqui eu vou passar de uma forma mais simples para ter um entendimento. Quem precisar se aprofundar ou ter um acompanhamento maior, é só entrar em contato comigo que a gente conversa melhor, certo? Então, normalmente o bebê a termo, que nasce no período normal de 40 semanas, a partir da 37ª semana de gestação, esse bebê ele nasce mais fletidinho, com o pescoço mais flexionado, os braços mais flexionados, o tronco mais fletido. E o que acontece com o prematuro é que ele não teve tempo de fazer essa mielinização durante o processo intrauterino e também não teve a diminuição de espaço no útero, que faz com que o bebê também, além da mielinização, faça com que ele se recolha mais devido à falta de espaço no útero. Então esse bebê, ele nasce, dependendo da idade, da semana que ele nasça, ele pode ter ou membros superiores e inferiores em extensão ao invés de flexão, ou só os membros superiores, ou só os membros superiores, que é no caso a partir da 32ª semana, e abaixo da 28ª ele nasce com esses membros mais estendidos. Isso faz com que, não só estendidos, mas também de uma forma flácida, né? É o bebê que tem a musculatura mais molinha, e aí isso faz com que ele tenha uma dificuldade maior de fazer um movimento contra a gravidade quando ele nasce, porque já que na barriga ele está lá em meio ao líquido e não precisa fazer um movimento contra a gravidade, porque ele está lá só fluindo, né? Então o que acontece? Ele vai ter uma dificuldade de movimentar, então ele vai fazer movimentos compensatórios para poder produzir um movimento que seria simples. Ele vai ter uma compensação para fazer aquele movimento. Além disso, o bebê prematuro, ele precisa reverter. Tá, então assim, isso é o bebê prematuro. E aí assim, a gente tem que diferenciar uma coisa muito importante assim, a gente tem que diferenciar o que é um bebê a termo, os sinais de bebê pré-termo, que são os prematuros, e sinais de bebê com lesão, que é totalmente diferente. Não necessariamente o bebê prematuro vai ter uma lesão neurológica, graças a Deus, mas é comum que aconteça e que seja diagnosticado o mais precoce possível. Então, o bebê a termo, ele geralmente tem flexão, e o bebê pré-termo, ele geralmente tem uma extensão maior do que o bebê a termo, certo? E o que significa? Que geralmente, quando o bebê tem alguma lesão neurológica,
Esse bebê, ele, em vez de ele ter dificuldade de manter o movimento contra a gravidade, ele vai ter movimentos de extensão do pescoço bastante exagerado, ou além do normal, que não teria. Geralmente o bebê nasce com a flexão dos punhos. Esse bebê, sendo que a flexão dos punhos não é uma forma intacta, ele vai, abre e fecha, né? Se o bebê somente mantém fechada e nunca abre, isso já é um sinal de alteração neurológica. Outra coisa, o bebê que nasce com essa flexão aqui, se ele nasce, em vez de estar com esse movimento mais fletido, ele nasce com os polegares para fora, fazer esse movimento de rotação externa mais exagerada, ou o pé dele geralmente, ele está na ponta do pé o tempo todo, em vez de estar com o calcanhar mais flexionado. Tudo isso são sinais de que há algo muito diferente e que precisa ser investigado e avaliado ponto a ponto para ter uma avaliação mais completa desse bebê, certo? E por que é necessário, além da intervenção? É que o bebê prematuro, como ele está fora do útero, ele tem uma janela de oportunidade, né, de fazer uma reprogramação do seu movimento enquanto ele está ainda em desenvolvimento, porque ainda está se formando a estrutura cerebral, a função cerebral, e a gente pode, através da intervenção sensorial, produzir movimentos e padrões de movimentos que sejam adequados e conseguir reverter através do movimento periférico, dos sistemas periféricos nervosos periféricos, e fazer mudar a estrutura cerebral desse bebê central para que ele consiga fazer um movimento de forma coordenada e conseguir reverter esse quadro ou minimizar caso o nível de gravidade seja maior. Então, assim, o quanto é importante esse diagnóstico específico o mais precoce possível e entender que o bebê que é típico, ele pode ou não ter atraso e que é mais fácil essa reversão, porque ele está lá com o sistema neurológico íntegro, então a gente só faz ajustes mesmo para que esse bebê se desenvolva de uma forma adequada. Já o bebê atípico, que é o bebê que tem lesão neurológica, que você vê através de sinais sugestivos, de muita rotação interna, muita extensão contra a gravidade, você pode diferenciar e ter esse tempo para poder reprogramar o movimento desse bebê enquanto você consegue modelar essa estrutura. E eu digo não só neurológica, mas muscular também, porque durante todo esse processo de 12 meses desse bebê, ele está modelando a estrutura muscular, a estrutura óssea, a estrutura tendina, articular. Então você pode mudar, reprogramando o movimento desse bebê. Tá joia? Um grande abraço, até o próximo vídeo.